Vamos fazer a seguinte pergunta. Por que, durante a história humana conhecida, houve certas famílias e linhagens que alegavam ser superiores ao resto da humanidade, tão superiores que tinham o direito de governar sobre todos? Por que os imperadores chineses alegavam o direito de governar por causa de suas supostas ascendências dos deuses serpentes? Por que os reis da Média, que hoje é o Irã, por que eles eram chamados de dinastia do dragão da Média? E por que esse tema constante vive aparecendo durante toda a história? Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria de tantos animais répteis dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. E é por isso que a forma reptiliana é tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Considerando que o aspecto reptiliano do nosso cérebro possa ser o responsável por nossos comportamentos mais agressivos e reflexivos, será que é possível que a história dos arcontes realmente esteja descrevendo seres humanoides reptilianos? E será que as nossas características supostamente reptilianas são realmente um produto de engenharia alienígena? As pessoas se focam na história do Jardim do Éden, da Bíblia, como se ela fosse única. Olhe ao redor do mundo e você verá histórias parecidas com temas parecidos. Ela parece estar falando da criação do homem, Adão e Eva. Eu proponho, a partir das minhas pesquisas, que a história não está falando disso. Está falando do ponto em que a genética humana sofreu uma alteração e uma manipulação genética. E o ser humano se tornou, naquele momento, ele próprio, um híbrido, que sofreram uma grande infusão, eu diria, que eu chamo de genética de Arconte, simbolicamente a serpente do Jardim do Éden. Mas se existirem, qual será o objetivo deles? A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. Existe até uma lenda bíblica que as pessoas que viveram antes do patriarca Noé tinham os dedos com membranas. Segundo a lenda, nos tempos de Noé, todos os seres humanos nasciam com membranas entre os dedos, quase que reptilianos em natureza. E Noé foi o primeiro que nasceu sem essa membrana. E isso, então, foi um sinal e um símbolo das coisas que viriam. Pode ter existido um tempo em que as características reptilianas eram mais prevalecentes no ser humano? Há tradições em diversas culturas de linhagens reptilianas associadas à realeza. Segundo a lenda, Alexandre o Grande era descendente de um dragão. As lendas japonesas afirmam que o fundador da dinastia imperial, Jimmu, era o bisneto de um deus dragão. E na China, os imperadores antigos eram descritos como tendo uma aparência semelhante a um dragão. Será que é possível que esses soberanos antigos tenham tido uma conexão mais direta com ancestrais répteis? A questão da linhagem real é uma questão que eles acreditam que a hereditariedade de certos indivíduos carregava alguma forma de assinatura única no sangue, que lhes fora concedida por seres humanos reptilianos da antiguidade.